Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Já começar o vídeo aqui pedindo perdão pra vocês, tô tendo que gravar o vídeo de hoje no carro, né, devido à correria aí do dia a dia, né, mas o importante é trazer notícia, é trazer informação e é isso que a gente vai fazer pra vocês aqui no nosso vídeo de hoje. A gente vai trazer novidades aí muito importantes sobre o jogo de logo mais, né, partida muito importante pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? Jogo aí pelas quartas de final, primeira partida em casa, em São Januário. O Caldeirão vai pulsar, vai estar lotado, então a gente vai trazer para vocês provável escalação com direito à estreia aí do nosso novo atacante, né? O chileno Jean David, que deve começar o jogo como titular, e também vamos trazer detalhes aí super importantes sobre o mercado da bola, sobre contratações. Parece que o Vasco avançou e pode estar anunciando aí mais um jogador já nos próximos dias aí, né? Um zagueiro que pode estar pintando aí no Gigante da Colina. Então peço a todos vocês que assistam o vídeo aqui até o final para não perderem absolutamente nada que a gente vai estar trazendo. Fica também o convite para todo mundo que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever lá embaixo do vídeo, naquele botão vermelho, né, escrito inscreva-se, e obviamente peço a colaboração de vocês, né, muito importante que a galera não esqueça de deixar o joinha, de deixar o like no vídeo, né, para poder o YouTube entender que esse vídeo é bacana, que esse vídeo é legal e que ele possa aí ser compartilhado com cada vez mais vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. E antes da gente começar o vídeo, tem aquele recado da 1xBet, né? Aproveitando que hoje tem jogo e hoje tem vitória do Vasco com toda certeza, a 1xBet está com uma promoção muito bacana até às 6 horas da tarde. Então tem que correr contra o tempo para tirar proveito dessa parceria, que é o seguinte: todo mundo que se cadastrar na 1xBet vai participar de um sorteio hoje, após o jogo, de 6 camisas, 6 uniformes do Vasco e mais R$6.000. Serão 6 vencedores, cada vencedor leva para casa R$1.000 e uma camisa preta do Vascão da Gama. Para você poder participar, primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje tem um link lá para você se cadastrar, e além do sorteio você também ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xBet. Então não perca tempo, corre lá, faça o seu cadastro para garantir a sua participação. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre o jogo, né, cara? Um clima realmente de final, né? Um clima tenso. Tudo que aconteceu nas últimas partidas aí entre Vasco e Atlético Paranaense levou esse jogo de hoje a realmente ter um clima ali muito nervoso, né? Dentro de campo, fora de campo. Ontem a torcida do Vasco foi para a porta do Atlético Paranaense aqui no Rio de Janeiro, né, para poder soltar fogos de artifício ali durante a madrugada, para tumultuar. Faz parte, isso aí é ambiente de futebol mesmo, acontece, e vai lá em Curitiba vai acontecer a mesma coisa semana que vem. Então isso aí faz parte do espetáculo. E hoje em campo a gente vai ter aí, obviamente, duas equipes que se enfrentaram no último final de semana, com a vitória de virada do Vasco por 2-1, né? O Vasco conseguiu um resultado positivo pelo Campeonato Brasileiro, pulando para a 8ª colocação, mas Copa do Brasil é outra coisa, é outro ambiente, é outra competição, é tiro curto, é mata-mata, né? E o Vasco não chega nessa fase da competição desde 2015, né? Nas quartas de final, e agora a gente tem uma ótima oportunidade de estar conseguindo, né, um bom resultado em casa para a semana que vem conseguir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Infelizmente, o Vasco vai ter alguns desfalques importantes, né? Ontem à noite a gente soube que o Adson não conseguirá, né, participar mais esse ano de jogos do Vasco, né? Ele acabou tendo uma fratura na tíbia, que é um osso ali da perna. Ele vai ficar afastado agora durante mais ou menos 3 meses, né? Vai ter que passar por uma cirurgia. Então o Adson é carta fora do baralho. Outro jogador que também não poderá atuar hoje é o nosso lateral direito, o PH. Está fora do jogo por suspensão automática, levou o 3º cartão amarelo na última partida e não poderá ir a campo aí na partida de hoje à noite. E o outro que também vai desfalcar o Vasco é Felipe Coutinho, né? Segue se recuperando da lesão e também acabou com, enfim, tendo ali Covid-19, né? Então não pôde aí treinar durante essa semana e não pôde ser relacionado para a partida de hoje à noite. A gente vai ter 2 reforços importantes. Um deles que é uma contratação recente do Vasco, que é o Jean David, né, o nosso atacante
chileno aí, jogador de seleção chilena, deve começar o jogo como titular. E o outro é o Alex Teixeira, foi relacionado, vai para o jogo hoje à noite, né? Então é mais um jogador voltando de lesão que poderá ser utilizado. Outro atleta que também não poderá atuar é o atacante David, né? Ele acabou tendo ali uma doença muito estranha no rosto, né? Que é uma celulite facial. Estava internado ontem, ele acabou recebendo alta do hospital, porém não terá condições de jogo, né? Vai ser poupado aí para o próximo jogo contra o Vitória da Bahia no final de semana, fora de casa, né? Lá no Barradão, lá em Salvador. Então o Rafael Paiva, ele deve montar a equipe titular hoje com mudanças, né? Mudanças de última hora, diga-se de passagem. O time titular que deve ir a campo deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim; na lateral direita, substituindo o PH, o Puma Rodrigues; na lateral esquerda, Lucas Piton; dupla de zaga, Maicon e João Vitor. O João Vitor treinou ontem, não sentiu desconforto ali na posterior da coxa, então deve começar o jogo como titular. Meio de campo, Hugo Moura, Matheus Cocão e Dimitri Payet. E lá na frente aí um ataque um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Geralmente o trio de ataque é Adson, Verratti e David. O Adson agora só deve voltar ano que vem, substituindo o Adson. Quem deve entrar é o Jean David, né? O nosso novo reforço aí, o chileno, que vai provavelmente estrear como titular. Do outro lado do ataque, a gente deve ter o Emerson Rodrigues, que foi o titular do último jogo e fez aquele golaço, e centralizado Pablo Verratti, nosso pirata, né? O nosso capitão, querendo aí marcar, né? Querendo ajudar o Vasco a buscar essa vitória no jogo de hoje. Lembrando que o Vasco, vencendo hoje, leva uma vantagem muito grande para a partida da volta, né? A segunda partida da Copa do Brasil, que só acontecerá no dia 11 de setembro, né? Lembrando que semana que vem é data FIFA, então não teremos calendário, né? Não teremos jogos aí pela Copa do Brasil. Então hoje é muito importante o Vasco conquistar um bom resultado, né? Obviamente, quanto mais elástico for o placar, mais chances o Vasco vai ter de classificação aí para as semifinais da competição, né? O nosso adversário nas semifinais pode ser ou o São Paulo ou o Atlético Mineiro. Ontem tivemos a primeira partida, que aconteceu lá no Morumbi, com a vitória do Galo fora de casa por 1-0 ali nos últimos lances da partida, né? Apesar do São Paulo ter sido o dono da partida, o Galo acabou conseguindo sair com a vitória na partida de ontem. Mas enfim, mudando agora de assunto, vamos falar de mercado da bola, porque a janela de transferências está se encerrando. Falta pouco aí, né, para o Vasco conseguir finalmente fazer as últimas contratações, né? O Vasco está buscando 2 reforços, um zagueiro e um atacante, ainda mais agora com a lesão do Adson, né, que vai ficar fora até o final do ano. O foco é tentar trazer 2 jogadores. A situação de zagueiro avançou, tá? O Vasco realmente aí fez uma proposta muito boa pelo zagueiro Luan Pérez, jogador que ontem rompeu o contrato dele com o Fenerbahçe da Turquia, né? E 3 clubes brasileiros fizeram propostas: Vasco, Santos e Bahia. O Santos estava na frente, né? O Santos tinha feito a melhor proposta. Tem a situação também do jogador já ter jogado pelo Santos aí alguns anos atrás, porém a proposta do Vasco foi muito boa, com questões ali de ano que vem tá jogando um torneio sul-americano, né? Salários em dia, que a gente sabe que hoje o Vasco tá pagando sem problemas financeiros. Então o Vasco nesse momento aí tá na briga com o Santos pela contratação do jogador, e essa definição da contratação deve ser feita aí já nas próximas 24 horas. A gente já provavelmente saberá se o Luan vai escolher o Vasco ou vai escolher o Santos. Em relação ao atacante, o Vasco tem 2 jogadores na mesa de negociação aí, que são o Yuri César, atacante brasileiro que joga lá no futebol dos Emirados Árabes, e também o Benjamin Borré, jogador argentino que atua no futebol da Rússia, né? Um jogador que está avaliado hoje em cerca de 20 a 30 milhões de reais. O Vasco fez uma proposta muito tentadora de 20 milhões, o clube russo rejeitou, e nesse momento o Vasco aí está cogitando aumentar os valores para tentar a contratação desse atleta de apenas 23 anos de idade. Então essas são as situações, lembrando que a janela se encerra no dia 2 de setembro, ou seja, o Vasco tem ali de 3 a 4 dias para fechar essas contratações e conseguir aí trazer esses jogadores o mais rápido possível para fechar o elenco até o final do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, o vídeo não acabou ainda, não vai embora. Antes disso, peço para você deixar o like, se inscrever no canal, não esqueça, é muito importante a sua inscrição. E agora vou deixar com vocês aqui o nosso irmão Gustavo Ribeiro, nosso novo contratado aqui do canal, né, estudante de jornalismo, trazendo aí informações importantes também para vocês sobre a situação do nosso atacante aí, o Jean David, né, que deve estrear hoje como titular com a camisa do Vasco. Um abraço, tamo junto, vai lá, Gustavão!
Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Ribeiro e hoje é dia de partida importantíssima na Copa do Brasil, o primeiro confronto das quartas de final entre Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. E pro jogo de hoje teremos dois desfalques por conta de lesões. O David, que já tinha sendo desfalque na segunda-feira por conta de uma celulite facial, ele já recebeu alta, tá em casa, mas ele não treinou durante a semana, por conta disso ele será preservado. E o Adson, que no dia de ontem teve uma lesão constatada na tíbia e ficará fora da partida, irá passar por uma cirurgia. Puxando esse gancho de desfalques por lesão, eu fiz um breve levantamento sobre todos os jogadores que desfalcaram o Vasco por lesões no ano de 2024. Eu sei que você, torcedor vascaíno, tem perdido um pouco o sono nessa questão, e são muitos jogadores mesmo. São eles: Paulinho, Jair, Verratti, Payet, Hugo Moura, Kehler, Rossi, Praxedes, Robert Rojas, João Vitor, Estrela, Alex Teixeira, Coutinho e, mais recentemente, David e Adson. Totalizando 15 jogadores do Vasco que foram desfalques nesse ano de 2024. Em média, quase 2 jogadores por mês. Isso tirando os jogadores que foram lesionados mais de uma vez. A questão de lesões não é um problema só do Vasco. A gente tem o exemplo dos próprios rivais cariocas que perderam jogadores importantes por conta de lesão. Mas o que destaca o Vasco nesse quesito são lesões sérias. A gente vai para o quarto jogador que precisa de cirurgia. A gente teve o Jair e o Paulinho no começo do ano, o Estrela mais recentemente e agora o Adson. O porquê desse alto número de lesões no Vasco e em outros rivais cariocas? Será que já não está da hora da gente discutir de uma forma séria uma reformulação no calendário do futebol brasileiro? A gente tem um campeonato estadual que se estende até abril, e aí chega agora, em agosto, fases finais de competições, jogos decisivos, e vários times perdem jogadores importantes, inclusive o Vasco. Imagina como seria legal um jogo hoje importante, a gente podendo contar com um elenco cheio, com Paulinho, Jair, Adson, Coutinho. Será que não está nesse momento de a gente reformular esse calendário? Quero saber sua opinião, torcedor. O que você acha sobre esse número alto de lesões do Vasco no ano de 2024? Deixa sua opinião aqui embaixo.